Olá, eu sou a Jaqueline Uesso. Hoje estamos aqui para conversarmos sobre o auxílio do aluguel presente aqui no Japão. Olá, eu sou Mário Murayama da Small Business Japan. Bom, eu tenho algumas dúvidas que os meus clientes me trouxeram, né? Como eu faço consultoria também, né? Uma das dúvidas que começou a aparecer recentemente é sobre o auxílio de aluguel no Japão. Então, funciona assim. O auxílio de aluguel, ele existe realmente há muito tempo dentro do sistema do Japão, mesmo né? antes da pandemia? Mesmo antes da pandemia. O que certo. acontece? Que a raiz de a pandemia ter aparecido, ele veio à toa, as pessoas ficaram sabendo. E o que aconteceu? Como essa procura foi necessária, eles acabaram flexibilizando critérios para abranger mais pessoas, né? Então, no caso, a gente vai estar falando hoje de como que está nesse momento esse auxílio do aluguel, né? Sim. Basicamente, o auxílio do aluguel sempre era assim. A pessoa que saía do trabalho entrava no seguro de desemprego, né? Que é um dos outros auxílios dentro do sistema. Daí, não conseguindo recolocar-se no mercado de trabalho, acabava tendo aquela necessidade de equilibrar as contas. Começar a atrasar o aluguel, tudo mais. Isso, né? Aí então eles vinham para o setor, né, de auxílios e procuravam, né, poder se informar se podiam ou não estar dentro dos critérios que permitem esse auxílio, certo? Então daí se lidavam. Inicialmente eram só 3 meses, tá? 3 meses. Daí, como alguns critérios, obviamente, acabaram flexibilizando, pode se estender muito mais, só que, obviamente... como a época da pandemia que aconteceu isso, não terminou rápido como estava como a gente planejava, né? exatamente. Sim. Então, o que acontece? Que cada família é um ponto e a parte, certo? É um caso totalmente separado dos outros. Certo. Basicamente, quando a gente vai falar do auxílio do aluguel, a gente vai ter que tomar alguns critérios em conta, como a quantidade de pessoas que moram no endereço, certo? A renda familiar, o valor em si do aluguel, tá? Certo. E os ingressos dessa família em razão de queda ou não dos ingressos, tá? Entendi. Quer dizer que eles vão considerar o total dos recebimentos, né, dos membros da família que moram na casa, e o cálculo é feito baseado nisso, é isso? Isso. Então, aí, por exemplo, quando a gente fala do valor de ingresso familiar, a gente fala de tudo aquele dinheiro que entra dentro de casa. Certo, a receita, do qual, né? Isso, do qual depois a gente tem que deduzir os seus ingressos, certo? Os gastos, né, dos ingressos. Certo. Então, o que a gente considera na hora de ver o auxílio do aluguel é o valor bruto e não o valor líquido do salário. Certo, entendi. Normalmente, muitos estrangeiros, nós confundimos. Não, a gente fala salário e a gente pega e pensa naquilo que entrou na conta bancária. Não, aquele é o salário líquido do valor, depois da dedução de alguns impostos, né, do chacarroquém e outras coisas. É necessário calcular a partir do salário bruto. Do salário bruto, exatamente. Entendi. Mas do salário bruto tem alguns descontos que podem ser considerados, né? E no caso se suma o valor do ingresso por parte do pai da família, se falamos, suponhamos, de uma família constituída por o pai, a esposa e 2 crianças, né? Uma média, né? Digamos, uma média. Então, a gente vai ver quanto dinheiro entra, né? Do salário do marido, se a esposa está trabalhando ou não, se está fazendo algum arubaito ou recebendo algum auxílio, algum dos dois, suma-se, mais o valor da ajuda do leite, né? Que cada um deles recebe. E isso seria em razão considera de tudo, um mês. o cálculo de Isso, todos não é o cálculo do valor do auxílio do leite que recebe cada 3, 4 meses. Entendi. É sino de naquele, um mês. naquele período que está sendo Tipo, solicitado, né? Exatamente. Por isso que é super importante as pessoas saberem sobre a gestão contábil, para poder entender realmente quanto que é o ingresso que tem a família em razão de o grupo familiar. Certo? Uma vez tendo esse valor, eles fazem um cálculo que vai em razão da quantidade de pessoas que moram aí, o valor do aluguel, e daí geram um valor de ingressos familiares top. Se você não passar desse valor e encaixar dentro da tabela, aí tem outros documentos para serem pedidos. Então, basicamente, o auxílio do aluguel, qualquer pessoa que quiser verificar se está dentro ou não dos critérios para recebimento, ela precisa dirigir-se até a prefeitura da sua cidade, passar por uma pequena entrevista. Obviamente, na hora de ir já para a entrevista, fica a dica, tá?
é legal você já levar as cadernetas do banco atualizadas de todos os membros da família, certo? Os recibos de salário dos últimos 3 meses de quienes estiverem trabalhando na família, certo? Se tiver o contrato de locação é interessante, né? Porque vai no nome da pessoa que está a nome o contrato do aluguel, certo? Então daí, passando basicamente numa primeira entrevista, vão receber uma série de documentos que irão, né, ter que correr atrás, né? Alguns são bem mais fáceis, que não demora muito, mas dentro do término de um mês, suponhamos, do dia 1º ao dia 30 do mês, dentro desse período tem um tempo certo para cada caso de família, porque não todo mundo recebe o salário no mesmo dia, certo? Não todo mundo tem as mesmas condições de necessidade ou não, então, naquela entrevista vai se plantear a data em que a pessoa tem que trazer novamente todos esses documentos para poder estar dando entrada, certo? Aí dá entrada para a documentação do pedido do auxílio de aluguel e passa daí para o Xinsa. O Xinsa demora mais ou menos em términos de 2 semanas. 2 semanas. Chega uma correspondência respondendo, você foi aprovado, vai receber desse mês até esse mês com X valor, que não é igual para todo mundo, por isso que os cálculos devem ser feitos através de uma entrevista inicialmente. Certo. E a pessoa, o interessado, recebe em sua conta bancária ou de Não. O dinheiro do aluguel, ele é destinado diretamente para a empresa que administra a empresa. Por quê? Primeiro... A imobiliária, no caso, ou o próprio Oiasan, né? O Oiasan, o Quem que seria Estado, né? O Xiei, que seria a prefeitura, e todo mundo que estiver alugando. Se existe um contrato de locação, tudo bem. Agora, quando é contrato de compra, se é casa própria ou apartamento próprio, não coberta. Também não coberta aquelas pessoas que moram em apartamento de empreiteira, porque o contrato normalmente, na média, não está no nome da pessoa. Exatamente. Enquanto o contrato de locação estiver no nome de alguém dos que mora dentro do endereço, é a primeira, né, ponto que eles vão avaliar. De aí a situação financeira de como está. Se de repente a família foi afetada pelo corona, obviamente, você é afetada nesse mês, fica naquela quarentena, falta no trabalho, cai os ingressos, só que no mês que vem vai cair os ingressos. Porque normalmente nós estrangeiros aqui no Japão recebemos normalmente com um mês de atraso, certo? Trabalhou mês 7, recebe no 8, bem assim. Então, nessa funcionalidade, quando vier o salário que foi afetado diretamente com o corona, a pessoa já vai lá na prefeitura com esses documentos aí, né? E faz uma avaliação e eles vão indicar se pode ou não receber o documento e dar continuidade. É tudo um processo, certo? Mas, no caso, qualquer um pode ir conversar e perguntar, né? No setor... Qualquer um, mas isso, por exemplo, um autônomo também inclui? Também para os autônomos existe um outro auxílio de aluguel em razão da loja. Se de repente eles têm uma loja, tem algum terreno locado, fechar temporariamente. Isso, dependendo do nicho de mercado que eles tiverem, né? E o tempo que eles têm como autônomo e tudo isso tem. Mas, por exemplo, desde que começou o problema do corona, muitas pessoas que estão fazendo funções de freelancer, que vão depois de um certo tempo ser consideradas como autônomo, como Amazon Haitatsu, certo. Uber, seria quem faz, quem YouTuber, tem a renda extra, né? Isso, toda a renda extra, ela, depois de um certo término de tempo e de acordo com um volume de desempenho que tiver, vai obrigar a pessoa a se declarar como autônomo, certo? Independente disso, a pessoa pode acceder ao auxílio do aluguel. Sim? Se estiver precisando dele, encaixando dentro dos critérios, há a possibilidade. Basicamente, o auxílio do aluguel, ele é em razão de 3 meses. 3 meses. Ou seja, você faz o pedido, tá? Nesse mês, do dia 1º até o dia 30, eles especificam que dia você tem que entregar os documentos. E você recebe em razão desse mês em diante 3 meses. 3 meses. Sabe você por que 3 meses? Muitos desconhecem que o sistema japonês, ele já prevê essa dificuldade que temos. Deve ser por causa do limite de possibilidade de ficar no imóvel com até 3 meses de atraso. Tem a ver? Na verdade, não tanto isso, sino o fato de o momento de você ir a procurar emprego, suponhamos, você está procurando trabalho e você entra no emprego. Na maioria das empresas, seja empreiteira ou não, tem aquela dificuldade de esperar mínimo um mês
o salário. Certo. Ainda temos empresas hoje em dia que fazem você esperar até 2 meses. E quando a pessoa se endividou pegando o vale, ou porque teve outros gastos, né? Como alugar um apartamento por conta, por seu nome, tudo isso, acaba que durante 3 meses, basicamente, não tem ingressos. Sim, e então nesse ela tempo, cobra e faz em razão de encontrar uma estabilidade que certo. a prefeitura provê esse auxílio para aquele que estiver, né, com complicações de encontrar estabilidade financeira, enquanto a pessoa estiver procurando trabalho, correndo atrás e mostrando que realmente está, digamos, respeitando, né, os critérios do pedido, esse serviço pode ser dado basicamente 3 meses e pode se alongar mais de acordo com... pode ser prorrogado, né? Essa seria a minha última pergunta. Pode ser prorrogado. Muito obrigado pelas informações. Não, por favor. Então, gente, qualquer dúvida, podem perguntar e a gente cria um vídeo para vocês. Tchau, tchau. Isso mesmo. Até mais.